Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Glória a Deus, amigos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Rogério chegando hoje, quarta-feira da família, para orar e clamar pela sua casa, pedir a Deus pela sua família, que é uma bênção, que é herança do Senhor. Nunca pense que você precisa de uma outra casa, de uma outra família, por que não? A sua família é aquela que Deus te deu e é essa família que Deus quer abençoar. Tem gente que fala para mim às vezes: pastor, mas minha casa é meio complicada, que o senhor não sabe, lá em casa assim, eu queria tanto que meu filho fosse igual ao senhor, queria tanto que fulano de tal fosse igual o outro fulano. Não, para com isso. A sua casa, irmão, é aquilo que Deus te deu, é a herança que Deus te deu, e você tem que lutar por ela. Sabe qual que é o melhor marido? O seu. Sabe qual que é a melhor esposa? A sua. Sabe qual é o melhor filho, a melhor filha? Os seus. É isso mesmo. Por mais que hoje o quadro, humanamente falando, você olhe, você pense, né, ou talvez realmente seja, não seja, vamos dizer assim, dos melhores, mas você tem que lutar pela sua casa. Nós, quando fazemos a nossa parte de lutar pela nossa família, além de agradarmos o coração de Deus, de alegrarmos o Senhor Jesus, nós também estamos tirando a nossa família das mãos do diabo. O simples fato de você não lutar pela sua casa é como se você estivesse dando a sua família nas mãos do inimigo. Não faça isso. Ore pela sua casa, pela sua família, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma breve oração agora. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe neste dia de quarta-feira, que o Senhor possa falar conosco, Deus, porque queremos te ouvir. A tua palavra é escudo e broquel, é o que nós precisamos para vencer, é a orientação exata e correta para podermos resolver os nossos problemas. Por isso, Pai, eu venho clamar ao Senhor que nos dirija neste culto abençoado de quarta-feira da família, e que nós possamos abençoar a nossa casa através das nossas palavras, através, Pai, das nossas atitudes, que o Senhor possa nos dirigir, nos usar, nos abençoar com o teu poder, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Olha, eu tenho uma palavra para você hoje que mexeu muito comigo. Eu estava falando com Deus, meditando sobre isso, e essa palavra cresceu no meu coração. Por quê, pastor? Porque muitas vezes, irmão, a gente tem problemas dentro de casa, não por causa de fulano, de ciclano, de beltrano, mas por causa de nós mesmos. Como assim, pastor? Porque as nossas atitudes dentro de casa, muitas vezes levam a um problema. E eu já vou te explicar o porquê. A gente tem muito aquela mania de sempre ficar apontando o dedo para o outro, achando que o outro está errado. Mas quantas vezes nós, como filhos de Deus, nos colocamos no lugar daquela pessoa para procurar entender por qual motivo aquela pessoa está se portando daquele jeito? Vamos dar um exemplo um pouco na relação de mãe e filho ou de pai e filho. Muitas vezes isso acontece. O pai e a mãe já não têm mais, vamos dizer, compreensão. É sobre isso que eu quero tratar com você, compreensão. Já não tem mais compreensão naquilo que o filho fala. Às vezes o filho está rebelde, às vezes está agindo de maneira imprudente, com amizades erradas, é verdade. Mas será que você já parou para sentar e conversar, não brigar, não discutir, conversar com o seu filho, perguntar o que está acontecendo, por qual motivo aquilo tem se levantado? Quando é que foi que aquilo começou? Porque maldição sem causa não se cumpre. Tudo aquilo que nós colhemos um dia foi plantado. Então nós temos que parar um pouco para observar o que é que nós temos feito que talvez tenha levado a nossa família para o caminho errado. Pode ser muitas vezes uma palavra que foi dita em algum momento, pode ser muitas vezes uma agressividade, uma falta de atenção, talvez um momento em que o filho precisava da atenção do pai e da mãe, e naquele dia talvez o pai e a mãe não estavam bem, acabou deixando de lado, e aquilo gerou uma raiz de amargura no coração. Eu poderia falar também dos casamentos, que eu quero falar sobre família. Quantos casamentos que estão se dissolvendo, se acabando, por falta de compreensão?
simplesmente a falta da pessoa sentar e conversar, perguntar o que está acontecendo, por que está estranho, o que houve, será que eu fiz errado? Não, às vezes a gente vive num mundo muito de julgamentos, de apontar os dedos, aonde nós achamos, e eu não estou falando de gente de fora não, estou falando de dentro da nossa casa. Às vezes nós achamos que as outras pessoas sempre estão erradas, mas na verdade a gente deveria parar um pouco para pensar, observar, ver se de fato quem está errado é a pessoa ou se somos nós. O que é isso, pastor? Compreensão. Pare para observar quantas famílias estão se dissolvendo, se acabando por falta de compreensão, por um achar que é o dono da verdade, o outro não. Isso está errado. Quando eu paro para compreender, muitas vezes eu vou observar que o maior motivador de um problema não é a pessoa, sou eu. Aqui, por exemplo, se você pegar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo de número 15, a Bíblia diz assim, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Não, pastor, mas fulano de tal falou aquilo para mim, eu não concordei, eu fui e falei. Você está errado. A Bíblia diz evitar de rebater o mal com o mal. Às vezes o que tem faltado no mundo hoje em dia é a compreensão da pessoa se colocar no lugar da outra, tem mais a chamada empatia, de muitas vezes entender que nem sempre o pai está certo, nem sempre a mãe está certa, às vezes o filho tem uma razão, ou vice-versa, nem sempre os pais estão errados, né? Pode ser que os pais tenham razão e o filho esteja errado, ou dentro do casamento, não é verdade? Entre irmãos, primos, tios, tias, enfim. O que vale nesse momento é nós pararmos para observar aquilo que Deus ele tem falado para nós. Precisamos aprender a ter compreensão, compreender o outro lado, compreender a outra mão, por que aquela pessoa está tratando daquele jeito. Uma certa vez, Jesus atendendo uma família, chegou um rapaz, um pai que tinha um filho, e o seu filho ele era possesso por espíritos imundos. E o que aconteceu? Os discípulos não puderam expulsar. O pai, quando veio falar com Jesus, disse para Jesus, olha, trouxe o meu filho que é possesso por um espírito, e os seus discípulos não puderam expulsar. E de vez em quando pegava o menino, estava bem, de repente caía no chão, espumava, revolvia, lançava no fogo o menino, lançava na água. Era uma situação complicada, delicada para aquele pai. Jesus, ao invés de já ir logo orando, que muitas vezes é o que a gente faz, pastor, eu estou com um problema, vou orar. Nem sempre é só oração, irmãos. Eu tenho que parar para entender o motivo daquilo ali, eu tenho que tratar a causa, não o efeito. E às vezes qual que é a causa? Eu tenho que parar para observar. Eu sempre dou um exemplo, já vou voltar a falar de Jesus, eu sempre dou um exemplo. Às vezes a mulher tem um marido que, sei lá, está no vício do álcool, por exemplo. E aí, no vício do álcool, ele começa a gastar todo o dinheiro no bar, é uma verdade. Aí ela começa a orar para Deus resolver o problema financeiro da casa. Não, aquela não é a causa, é o efeito. Qual que é a causa? É o vício. A oração tem que ser para tratar o vício. Se curar o marido do vício, se ele se libertar daquilo ali, acaba o problema financeiro, porque o dinheiro que ele estava dando todo no bar, ele vai passar a destinar para casa e para as coisas que são boas. Você entendeu? Então é tratar a causa, entender a causa, o motivador, e não o efeito daquilo ali. Mas voltando, e aí Jesus não saiu orando logo de cara não. Jesus chamou o pai e começou a conversar. Fala para mim, há quanto tempo isso sucede? Aí o pai falou, desde a meninice, né? Tem lançado no fogo, na água e tal, começou a explicar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus estava preparado para aquilo ali. Jesus olhou para ele e falou, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. O que estava acontecendo ali, pastor? O problema do filho não era o próprio garoto, era o pai. Era um pai que não tinha fé, ele era um homem incrédulo. Como que eu provo que ele era um homem incrédulo? Porque ele falou para Jesus, se tu podes, condicional, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus já logo mostrou para ele, se tu podes crer. Ou seja, não dependia de Jesus, dependia da fé daquele pai. Você percebe? E aí logo o rapaz começou a chorar, falou, ajuda-me na minha incredulidade. Naquele momento Jesus viu que o problema foi resolvido, virou para o garoto, disse, espírito mudo e surdo, sai dele. E o demônio foi embora e o garoto recobrou o seu entendimento, nunca mais teve aquele mal. Pelo menos a Bíblia não retrata mais nada sobre aquilo. Então o que eu quero que você entenda? Aprender a tratar a causa. O pai disse, desde a meninice, algo aconteceu na infância daquele garoto que deixou ele daquele jeito. Foi uma porta aberta no mundo espiritual para o mal entrar. Eu quero que você analise a sua casa
Veja, o que tem de mal na sua casa? Tenta pensar qual foi o momento em que esse mal entrou. Pastor, eu lembro que foi depois daquela briga, eu lembro que foi depois daquela palavra errada. Pastor, eu lembro que foi depois daquele dia daquela viagem. Pastor, eu lembro que foi depois que aquela pessoa visitou a minha casa. Parece que entrou um negócio ruim aqui. Então, descobriu a causa, aí você tem como tratar. Você entende? Eu estou falando hoje sobre falta de compreensão, famílias que estão acabando por causa disso, marido que não compreende a esposa, esposa que não compreende o marido, filho que não compreende o pai, pai que não compreende o filho. Esse é o problema. Aí a família vai acabando. Procure entender o lado da outra pessoa, pare para olhar, observe, e você vai ver que Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Senti te dar essa palavra, 1 Tessalonicenses 5,15. Evitai que alguém retribua a outrem o mal pelo mal. Pelo contrário, se um dia alguém te fez mal, não dá o mal de novo não. Procura entender o que aconteceu para aquela pessoa se portar daquele jeito, de forma errada, de forma má. Tá bom? E você vai ver que a sua casa vai começar a se restaurar em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua família agora, orar pela sua casa. Você pode segurar aí peças de roupa, fotografia, você pode segurar copos com água, garrafa de água, não sei o que você preparou, mas aquilo que você preparou, eu quero orar agora e mandar todo o mal embora da sua casa em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos agora. Pai, eu venho pedir ao Senhor agora que abençoe essa casa. Meu Deus, são famílias e famílias que têm sido alvo, Jesus, dessa obra do inimigo. Muitas vezes porque não percebemos, Pai, não é nem por maldade, mas às vezes a pessoa está entrando, Pai, numa rotina de achar que todo mundo está errado e que ela está certa. Às vezes é a mãe que já não ouve o filho, às vezes é o filho que já não está mais ouvindo os pais, que tanto querem bem ele, que tanto querem bem ela, mas não está entendendo, Deus. E por causa muitas vezes de uma amizade errada, está deixando se levar por aquilo ali, Pai. Às vezes até por causa de um relacionamento, que a mãe olhou e falou, isso não é uma boa moça para o meu filho não. Ou talvez olhou e não disse, não é um bom moço para minha filha não. Só faz coisas erradas, às vezes tenta orientar e o filho não está ouvindo. Mas Pai, o Senhor tem todo o poder. E por isso, meu Deus, eu venho clamar a Ti agora, entra nessa casa. Entra nessa família, meu Deus, para quebrar todo o mal, para desfazer toda a obra do inferno. Em nome de Jesus, Pai, começa a arrancar agora tudo que tem se levantado contra essa família. E eu digo em nome de Jesus, espírito da falta de compreensão, saia dessa casa, saia dessa família, solte esse filho agora, em nome de Jesus. Solte essa mãe que fechou a cabeça e que tem a mente fechada para as coisas e não entende que está errado. Solte agora esse esposo que fechou o coração também, meu Deus, ou a esposa que tem a falta de compreensão. Em nome de Jesus, todo mal sai. Esse problema que tem colocado, meu Deus, um nervosismo na casa, que está fazendo pagar mal com mal, tem que sair agora. Em nome de Jesus, espírito da doença que está nessa casa, espírito do mal que está nessa família, vamos, saia dessa casa agora. Em nome de Jesus, solta o marido que está no vício do álcool, o marido que está no vício da droga, da cocaína, da heroína, do crack. Você mesmo, demônio, que levou essa pessoa para um caminho errado, você que levou essa pessoa para um caminho de vício, um caminho de más companhias, vamos, saia dessa casa, em nome de Jesus. Solte essa família agora, demônio, solte essa casa agora. Eu estou ordenando, eu não estou pedindo, isso é uma ordem, em nome de Jesus. É todo mal, vai saindo, vai soltando agora, esse espírito de enfermidade, o coronavírus, saia dessa casa, saia dessa família agora, em nome de Jesus. Doenças, enfermidades vão embora, pânico, medo, depressão, tristeza, angústia, todo mal, sai, vai embora, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa casa. Eu declaro agora sobre essa família a Tua unção, a Tua bênção. Pai, entra com o Teu poder. Meu Deus, sobre essa casa que faltava amor, traga amor. A casa que faltava alegria, traga alegria, Jesus. A casa que faltava, Pai, a felicidade, traga felicidade. Em nome de Jesus, que nessa casa, meu Deus, onde a pessoa tinha um cômodo, que toda vez que ela entrava, ela sentia um arrepio, parecia que tinha alguém olhando ela lá dentro, meu Deus, acabou agora. Eu abençoo essa casa, eu entro nessa casa através desse vídeo, para abençoar o seu lar. Receba a bênção de Deus agora, porque a bênção é maior do que a maldição. Eu declaro essa bênção sobre a sua casa, em o nome de Jesus. Pai, consagre a peça de roupa, a fotografia, o copo com água, e declaro essa bênção em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua casa.
Durma em paz, fique em paz, não tenha medo, creia que essa fase ruim vai passar, esse tempo que o nosso país está vivendo logo vai acabar e tudo vai se acertar de novo, voltaremos mais fortes em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, uma ótima quarta-feira, nós nos vemos aqui sexta-feira novamente em nome de Jesus, tá bom? Forte abraço, dá um abraço aí na sua família pelo pastor Rogério, Deus abençoe a todos, fiquem na paz em nome de Jesus, tchau!